Glória a Deus, Shalom, povo lindo do Senhor. Você que está aqui, você que está na sua casa, nos acompanha a partir de agora, nessa meditação. E é uma pequena reflexão no dia de hoje, que eu quero trazer para nossas vidas. E está baseado no texto de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 2, do 23 ao 25. Êxodo, capítulo 2, do 23 ao 25. Segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, capítulo 2, versos 23 ao 25. Amém? Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Agora vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, versos 7 e 8, que diz assim: Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos o contexto aqui. O povo hebreu, o povo de Deus, era escravo no Egito. E eles sofriam horrivelmente, eles pagavam altas taxas de imposto, trabalhavam como escravos, porque eles eram escravizados. Aquela geração já tinha visto os seus filhos, filhos homens, filhos do sexo masculino, quando nasciam, eles eram mortos pelos egípcios. Enfim, a vida deles era puro sofrimento. E no meio desse sofrimento aconteceu algo que eu quero trazer como parte, como que central aqui para a nossa meditação, porque diz aqui que eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Quando diz aqui que eles clamaram, a Bíblia inteira ela nos orienta para clamarmos a Deus. Em Jeremias diz: clama a mim e eu te responderei, mostrar-te-ei coisas grandes e secretas que você não conhece, coisas grandes e ocultas, secretas. A Bíblia fala então sobre essa necessidade que nós como povo de Deus temos de clamar. E como eu estava falando há pouco, antes do culto aqui na nossa oração, o clamor, ele tem a ver com abrir os nossos lábios, ele tem a ver com abrir o nosso coração, ele tem a ver com nós chamarmos por Deus. É como que alguém estando em perigo e ele precisa gritar por socorro. Se ele não gritar por socorro, ele não será acudido, não será socorrido. E nós muitas vezes temos essa dificuldade de entender sobre o clamor. Eu vejo muitas vezes aqui dentro do culto, eu falo, vamos clamar, e tem gente que está assim. Queridos, clamar não é
clamar em pensamento, a menos que seja impossível você falar naquele instante, está em alguma situação de exceção. Mas o clamor em si é esse pedido de socorro, é gritar para que Deus te ouça, para que Deus venha ao encontro, para que haja uma mudança de situação. E tem muitas vezes que a nossa família precisa de uma mudança, nossos familiares precisam de uma mudança, e nós não temos essa coragem de clamar. Tem gente que diz: eu oro, mas como que ele ora? Ah não, de manhã quando eu acordo, eu bato meu joelho do lado da cama e digo: Senhor, abençoa meu dia, entrego a Ti esse dia, e à noite eu digo: Senhor, muito obrigado por esse dia. Isso não é exatamente o que Deus espera do relacionamento que Ele quer ter conosco. Ele quer que nós dediquemos parte do nosso tempo em oração, e dentro dessa oração existe o clamor. Todos os dias nós temos motivos para clamar. Tem pessoas que estão perecendo ao nosso redor sem conhecer a Jesus Cristo, então nós precisamos clamar por essas pessoas. Deus, em outro momento, Ele diz que olhou e não viu que ninguém, ficou admirado por ninguém se colocar na brecha para interceder pelas pessoas, e essa intercessão também tem a ver com o clamor para nós fazermos. Aqui diz o texto que eles clamaram ao Senhor, eles entenderam que eles precisavam clamar ao Senhor. E quantas famílias estão perecendo? Muitas vezes o inimigo está destruindo, e tem um crente, tem um cristão dentro da sua casa, e ele não é capaz de clamar a Deus pedindo a misericórdia, dizer: Deus, intervenha na minha família, Deus, intervenha nessas pessoas pela qual eu estou clamando, porque eu não quero eles perecendo, eu não quero família destruída, eu quero a minha família edificada. Nós temos que entender que nós vivemos também num momento que nós temos que clamar ao Senhor. É necessário clamar ao Senhor, e quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, como diz o texto de Jeremias que eu citei: clama a mim e eu te responderei. Então o que acontece? Deus responde. Agora vamos ver como que Deus respondeu ao seu povo no Egito. Foi uma resposta que Deus disse: eu estou vendo. Então seria Deus vê. Aqui diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Quando diz aqui que eu tenho visto, não é que tem coisas que Deus não vê, porque Deus tudo vê. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele tudo sabe, então Ele vê tudo. Mas quando diz aqui: eu tenho visto atentamente, significa que eu estou me importando, eu quero mover, eu estou me movendo para que haja uma mudança na situação da qual eles estão passando. Muitas vezes nós também falamos: Deus, olha o que está acontecendo. Sim, nós precisamos fazer esse tipo de oração, no sentido de: Deus, eu sei que o Senhor vê todas as coisas, porque o Senhor é onisciente, mas agora eu preciso para que uma resposta da tua parte. Então Deus, Ele responde dizendo: olha, eu tenho visto a aflição do meu povo. Não que Deus não soubesse antes, mas agora eles estavam clamando. Deus estava esperando que eles clamassem a Ele, porque Ele já sabia do sofrimento. Mas agora Ele diz: eu tenho visto. Então, já que eu tenho visto, e já que eles estão clamando, então agora eu estou me movendo na direção dEle. Outra questão aqui que ele diz: eu tenho visto atentamente e conheço bem o sofrimento do meu povo. Então, mais uma vez, ele já conhecia. Agora há um mover na direção de Deus em direção ao seu povo que estava no Egito. Ele diz: eu conheço bem o sofrimento.
Deus, Ele nos conhece por inteiro, e Ele conhece e sabe muito bem quando nós começamos a clamar de todo o nosso coração. Vocês me buscarão e me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Nós podemos falar, marido pode falar para a esposa pode falar para marido, para filho, para qualquer um que está fazendo algo de todo o coração, mas Deus sabe quando nós não fazemos algo de todo o nosso coração. Então quando Ele diz aqui, eu conheço o seu sofrimento, então Ele está dizendo, olha, agora eu sei que eles estão me buscando de todo o seu coração, e porque eu tenho visto, porque eu conheço, eu estou ouvindo o clamor que eles estão me fazendo, que é o que Deus disse aqui, ó, tenho ouvido o seu clamor. Mais uma vez eu repito, Deus é onisciente, Ele ouve tudo, mas é aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Senhor, eu desejo te ouvir, Senhor, eu desejo ver o teu agir, Senhor, eu quero ver a minha vida transformada, Senhor, eu quero ver a minha família transformada. Então a Bíblia diz que Deus ouve atentamente ao nosso clamor, Ele ouve o nosso clamor, e a ação dele diz assim, ó, que a resposta é Deus conhece, Deus vê, Deus conhece e Deus ouve. E agora existe uma ação direcionada para mudar a situação, quando ele diz, portanto, eu desci para livrá-lo. Deus está falando com Moisés aqui, quando ele diz, eu desci. Veja, Deus se levantou do seu trono, Deus desceu do céu, e Ele levantou Moisés, agora para dizer, vá até o meu povo, porque eu vou livrar o meu povo da escravidão. Então se nós queremos um mover de Deus em nossa direção, nós não podemos clamar sem que seja um clamor de todo o nosso coração, nós não podemos deixar de buscar a Deus como Ele quer que nós o busquemos. A Bíblia diz, orem sem cessar, busquem ao Senhor em todo momento, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha, ou seja, até que haja uma resposta. E muitas vezes nós estamos falando, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de jejuar, é tempo de se humilhar diante de Deus, mas tem muito crente apático, que pensa que não é do jeito que os bispos estão falando, não é do jeito que estão dizendo que está acontecendo. Meus irmãos, se a tua família tem alguém que não é salvo, você precisa orar por essa pessoa, você precisa clamar por ela. Se você está vendo alguém da sua família ou ao seu redor que está sendo destruído, como crente, como cristão, você tem o dever de se mover na direção dela para clamar ao Senhor. Ou seja, nós temos inúmeros motivos para buscar a Deus. Temos que buscar a Deus, porque se nós buscarmos, Deus vai agir. Deus libertou aquela nação do cativeiro, e Deus Ele age, Ele pode agir numa nação, pode agir numa cidade, pode agir numa igreja, pode agir no âmbito familiar ou no âmbito individual, mas o importante é que nós temos que ter esse entendimento que Deus quer que nós o busquemos de todo o nosso coração, e não de lábios, não de um faz de conta. Não é mais tempo de ficar em cima do muro, é um tempo de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque se nós não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, qual a vida que nós teremos? Deus não quer ninguém morno, ou nós somos frios, ou nós somos quentes, porque se formos mornos, o que vai acontecer? Ele vomita. Quem já tomou água morna? É horrível, é horrível. Eu só gosto de água gelada, pode estar frio, gosto de água gelada. Água morna não dá. Então, meus amados irmãos, não é tempo de ficar em cima do muro, é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele responda as nossas orações.
Deus vê, Deus conhece, Deus ouve e Ele responde agindo em nossa direção. O que você quer para a sua vida? A Bíblia diz em Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Meus irmãos, tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas Ele está esperando você buscar Ele. Tem coisas que Deus quer fazer na sua família, mas Ele está esperando você buscar Ele de todo o seu coração. Se você não buscar Ele, não vai agir na sua direção. Então busque ao Senhor de todo o seu coração e Ele vai agir. Amém? Vamos fazer um clamor então? Fique em pé. Fique em pé. Faça um clamor pelas suas causas, pela sua família, pelo aquilo que você precisa, pelo seu trabalho, pelas pessoas ao seu redor. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso redor sem conhecer a salvação? Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós estamos diante do Senhor para clamar, Pai. Clamar por nossas famílias, por nossos familiares que ainda não te conhecem. Queremos pedir, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, não deixa nenhum deles perecer sem a salvação. Movimenta, ó Deus, a direção deles. Tira a cegueira espiritual. Tira, ó Deus querido, o encanto de seus olhos, ó Deus. Arranca, ó Deus querido, toda a cegueira, toda a escama de seus olhos, ó Deus, para que possam te conhecer. Atenta para os nossos vizinhos, atenta para as pessoas da nossa cidade, que estão perecendo sem salvação, Pai. Atenta para elas, Senhor, e muitos de nós sequer abrem os lábios para clamar ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.